tema de hoje é alinhando as nossas emoções a Jesus. Essa é meio que uma mensagem em duas partes. A segunda parte é alinhando a nossa espiritualidade a Cristo. Eu quero falar mais de emoções hoje. Na próxima vez que o Senhor permitir eu ministrar, se for da vontade do Senhor, eu quero falar sobre o alinhamento da nossa espiritualidade a Cristo. Hoje vai ser mais as tuas emoções, amém? Glória a Deus. Alinhando as nossas emoções a Jesus. Uma coisa muito importante para você sair daqui hoje, assim, impregnado dessa verdade. Hoje o mundo, o contexto atual das mídias, né, da forma como a gente se comunica, se relaciona, ele cria muitos modelos, muitas pessoas como modelos. Mas nós temos que ter firme no nosso coração que Cristo é o nosso modelo ideal. Que Cristo não veio só à terra, né, como a sua prioridade, morrer para nos salvar, mas não foi só para isso. Ele não se tornou homem só para isso, mas também como homem para se tornar o modelo ideal de homem para nós. Mas hoje a gente tem muitos modelos, né? Hoje a gente entra numa rede social e a gente vê muitas pessoas. E às vezes acaba desviando o nosso olhar. E o escritor aos Hebreus, ele diz para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Mas existem muitos modelos pelo mundo. E às vezes a gente pensa que Cristo é só o modelo da nossa espiritualidade. E não das outras áreas da nossa vida, não do nosso lado profissional, ou nem do nosso lado intelectual, ou nem do nosso lado social, ou nem do nosso lado das nossas inteligências emocionais. Mas eu quero dizer para você que Cristo é o nosso modelo também de saúde emocional. Aquela influencer, né, que fala às vezes de emoções e tal, e que parece viver uma vida perfeita emocionalmente, e às vezes você olha, não é um modelo para você. Não é. Aquele coach da internet que você vê, e que parece também ter uma vida perfeita, e que sabe se portar emocionalmente em cada momento, em cada situação, também não é. Cristo é o nosso modelo de saúde emocional, assim como é o nosso modelo de espiritualidade e de todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante ter isso, porque eu quero refletir com você, trazer reflexões a respeito de Jesus e a respeito da sua alma e a respeito do seu coração, e de como nós temos que prestar atenção nessa área da nossa vida. A leitura de hoje encontra-se no capítulo 11 do Evangelho de João e no verso 35. O menor versículo da Bíblia. Essa leitura está na versão NVT, graças a Deus, né? Uma boa versão para você ler, uma versão mais contextualizada, uma versão que a nossa igreja trabalha bastante. Mas Neto, eu queria um pouquinho mais, né? Algumas outras. Irmão, pega uma NVT, uma NAA, uma Nova Almeida Corrigida, uma Almeida Fiel, coloca lado a lado, vê. Não, mas eu quero estudar mais um pouquinho. Então vai para o hebraico e para o grego, irmão. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas é assim, irmão. Lê na NVT primeiro. Procure entender o português primeiro, porque às vezes nós temos a dificuldade do português. Já viu que às vezes a gente tem dificuldade de entender o português e a gente quer atropelar toda a coisa, a gente não leu a Bíblia toda ainda, a gente não leu toda a palavra de Deus ainda, e às vezes a gente quer avançar por lados que na verdade não fazem muito sentido. Então aproveita que Deus nos deu a bênção de ter teólogos e pastores estudiosos que estudaram e eles vão analisando o contexto e vão lá no hebraico que a gente não entende nada e traduz para o português. A nossa meta é ouvir o professor Pasquale no YouTube, aprender bem o significado das coisas em português e olhar a palavra de Deus. Então eu estou usando a versão NVT nesse versículo. A versão Almeida Corrigida Fiel é a mesma coisa. Então você pode olhar no seu celular outra versão. Mas é bem simples. Jesus chorou. Jesus chorou. Parece aqui nessa passagem que o Pedro estava querendo cantar aquela música gospel para Jesus. Está chorando por quê? Mas eu acho que não ia dar certo. Acho que não ia combinar.
porque Jesus já sabia do Deus que tinha. Mas nesse momento ele não se privou de chorar. Isso aqui é muito, muito importante. É simples, é pequeno, mas é muito importante a respeito das nossas emoções. Mas deixa eu te colocar na cena. Capítulo 11 de João. Vamos entender a cena que está acontecendo. Só João relata a ressurreição de Lázaro. Os outros evangelhos não relatam a ressurreição de Lázaro, apenas João. Aparentemente essa é uma maneira de João. João é um evangelho escrito para mostrar para a gente que Jesus é o Filho de Deus. Ao mesmo tempo em que ele demonstra muito fortemente a humanidade de Cristo. Então, ao mesmo tempo que ele quer provar para nós a todo momento em que Jesus é o Filho de Deus, que é o próprio Deus e é o Filho de Deus, ele também traz muito da humanidade de Jesus. Então aqui no capítulo 11, nesse enredo, é muito interessante. Por quê? Porque ele vai falar sobre Lázaro, Marta, Maria e Lázaro. E Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, havia uma relação próxima a Cristo. Então começa o capítulo 11, a Marta e a Maria enviam um mensageiro a Jesus, dizendo a Jesus: Jesus, o teu amigo querido está doente. Nesse momento, Jesus está na região para lá do Rio Jordão, onde João Batista batizava. Isso significa uns 30 quilômetros de Jerusalém. E aí eu não sei se tu já olhou um mapa de Israel e está ligado onde que está. Mas só para te entender o contexto, é a caminhada de um dia. Então demorava um dia para o mensageiro ir de Jerusalém, descer de Jerusalém e ir até o outro lado do Jordão e falar com Jesus. Esse mensageiro vai até Jesus e quando ele fala essas palavras, Jesus responde ele. Jesus diz: olha, essa doença de Lázaro não é para a morte, mas é para manifestar a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado na vida dele. Ele diz isso, conversa com os discípulos, permanece mais 2 dias ali, o mensageiro volta. O mensageiro demorou um dia para vir, vai demorar um dia para voltar. Quando ele vai falar com os discípulos, ele diz: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu me alegro porque nós vamos lá acordar ele. Os discípulos ainda meio confusos, né? Os discípulos ainda não tinham assim uma espiritualidade carregada e estavam sempre com a alma muito conturbada, não compreenderam o eufemismo de Jesus, né? Para saber o que é eufemismo, né? É chamar a morte de sono, né? Utilizaram, fazer uma analogia com palavras mais simples. E aí ele falou claramente, né? Ele disse: olha, o Lázaro morreu, o Lázaro está morto. E aí começa a confusão na alma da galera, né? O Lázaro está morto. Jesus tinha ido para lá do Jordão porque os judeus queriam matar Jesus, apedrejar Jesus. Ele já tinha meio que saído, né, digamos assim, fugido, porque não estava na hora ainda deles matarem ele. E aí os discípulos dizem: ô mestre, nós saímos de lá há poucos dias e agora tu queres voltar para lá, eles vão matar nós. E aí o Tomé, o nosso irmão, que sempre é muito injustiçado, né? Porque quando a gente vê um irmão incrédulo, a gente chama ele do quê, né? Chama de Tomé. Ele diz assim: então vamos voltar para Jerusalém e vamos morrer com Cristo. Quer dizer, ele era um incrédulo leal. Sabe, eu não acredito muito, mas for para morrer eu estou junto. Entendeu, Álvaro? Eu acredito mais ou menos, mas eu não vou morrer, mas eu estou contigo. Depois que Jesus morreu, ele queria ver se Jesus tinha morrido mesmo, mas naquela hora ele estava disposto a morrer. Apesar que quando chegaram no Getsemane, que os soldados lá chegaram, aí ninguém mais era de ninguém, né? Aí estava de noite, mais ninguém conhece ninguém, ó, vazaram. Mas tudo bem, irmão, o Tomé, você sabe que o Tomé foi evangelizar a Índia e foi um mártir, né? Morreu flechado, foi flechado. Um homem de Deus, um apóstolo escolhido por Deus. A gente brinca, mas é um homem de Deus. Um dia nós vamos abraçar ele e ele vai dizer assim: por que vocês me chamaram tantas vezes de incrédulo, né? Glória a Deus por isso. O Tomé fala isso, o Jesus replica e eles vão a caminho de Betânia, que era uma aldeia pertinho de Jerusalém. Então imagina, a cerimônia fúnebre de Lázaro durava 7 dias. Costume dos judeus, né? Eram 7 dias de uma cerimônia fúnebre. Aí às vezes contratavam umas carpideiras lá e elas ficavam chorando durante os 7 dias para ter tristeza. Não sei se elas estavam lá nesse momento, mas como ficava pertinho de Jerusalém, todos os judeus de Jerusalém vinham consolar, se condoer com Marta e Maria.
E nesse momento Cristo está vindo para aquele lugar. Antes dele entrar na aldeia chamada Betânia, que ficava pertinho de Jerusalém, a Marta, nossa irmã, aquela nossa irmã extrovertida, aquela nossa irmã que não é sossegada, aquela irmã que não fica parada, aquela irmã que ela não sossega, ou o irmão, que ele não consegue sossegar, ele precisa estar fazendo alguma coisa, ele precisa se sentir útil, então ele precisa estar fazendo alguma coisa. Quando ele tem que ficar parado, parece que alguma coisa está consumindo ele não consegue lidar com um parado. Ela saiu da aldeia e foi lá ver Jesus. Ela não deixou Jesus entrar, ela foi lá fora ver Jesus. E aí ela chegou lá e falou: mestre, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É muito difícil assim tentar conjecturar a intenção do coração de Marta, Mas na comparação com Maria, a gente consegue olhar alguns tons de intenções. Porque ao mesmo tempo que ela diz que se Jesus tivesse, o Lázaro não teria morrido, ela diz: mas eu sei que agora tudo que tu pedires para Deus, Deus vai fazer. Sabe quando tu quer aliviar para Jesus? Que as coisas estão ruins na tua vida, as coisas morreram na tua vida, e tu meio que tu não sabe se era para ter morrido, se não era para ter morrido, se era para ter acontecido, não era para ter acontecido. E aí tu fala para Jesus: Jesus, se tu quisesse não tinha acabado, mas tu sabe todas as coisas. Esse é o bordão do crente, Quando as coisas dão errado, a gente não sabe se deu errado, por que deu errado, se era Deus mesmo que queria, ou se a gente que deixou dar errado. A gente diz: Deus sabe todas as coisas. Tudo contribui, Tudo contribui. As coisas dão errado, a gente diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Glória a Deus, aleluia. Aí a Marta fala isso, e aí Jesus fala assim para ela: ei, o teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. Aí a Marta diz: mestre, mas eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, vai ter uma ressurreição no último dia. Eu já li a Bíblia de Jesus. Que engraçado, Quando você lê o Evangelho de João, você vai ter uma percepção. No Evangelho de João, todo personagem que aparece quer discutir teologia com Jesus. É a mulher do poço, é Nicodemos. Todo mundo que aparece ali, ele quer discutir teologia com Jesus. Quer parear a espiritualidade com Jesus. Agora veja bem o momento que a Marta quer discutir teologia com Jesus. O momento que está todo mundo chorando porque o irmão dela morreu. Sabe quando as coisas estão difíceis na tua vida e tu quer bancar o firme, o forte? Não quer demonstrar vulnerabilidade nenhuma? Quer empurrar o peito? Não quer sentir o luto? É Marta. Está em pé. Estou aqui discutindo teologia com Jesus. Aí ela assim: não, mas eu creio, Jesus, eu creio. Marta, eu sou. Olha, você tem que ficar ligado também em João, porque tem 7 eu sou. E esse é um deles. Eu sou. Quando Jesus diz eu sou, ele se coloca na posição de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se agiganta aqui e mostra para Marta. Aí a Marta meio que dá um fugido ali, sai, vai lá, fala no ouvidinho de Maria e diz: o mestre está aí e quer falar contigo. O que a Maria estava fazendo? A Maria estava jogada chorando, triste. Por quê? Porque o irmão estava morto. A Maria estava preocupada em demonstrar vulnerabilidade? Não estava preocupada. Ela estava vulnerável, afinal o seu irmão havia morrido. E se você pensar bem na cultura daquele tempo, elas precisavam de um homem para sustentar a casa. E o homem da casa havia morrido, então há muita preocupação em jogo. E há muita tristeza envolvida. Então ela está em casa chorando, jogada. Mas aí a Marta fala de Jesus, ela sai e corre e chega a Jesus. E a Maria é um exemplo para nós, porque a primeira coisa que ela faz quando ela vê Jesus se coloca aos pés de Jesus. Parece até que tem assim, não quero forçar a interpretação, mas parece que a gente vê o coração de Maria, até o tom da voz muda, A frase é a mesma: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Maria não tenta facilitar alguma coisa para Jesus. Porque provavelmente as duas irmãs conversaram, e elas tinham uma certeza no coração: se Jesus estivesse aqui, se o mensageiro tivesse chegado a tempo, o nosso irmão não teria morrido.
Mas a Marta se joga, fala aquilo lá, e esse derramar do coração de Maria estremece o coração de Jesus. E é aqui que eu queria chegar nessa cena. Então, no verso 33, a Maria está jogada aos pés de Jesus. E aí Jesus diz: aonde vocês o puseram? Aonde é que ele está? E aí, enquanto ele vai ver, olhando o coração de Maria, entristecido, consternado, olhando a questão da morte, e olhando todo o enredo, nós chegamos ao versículo 35. Jesus chorou. Olha que interessante. A mensagem de Jesus para os mensageiros foi: essa doença não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Quando Jesus chegou, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. O mensageiro demorou 1 dia para ir, Jesus ficou 2 dias. Ou seja, no mesmo dia que o mensageiro foi, Lázaro já tinha morrido. Então o mensageiro saiu, provavelmente quando chegou, Lázaro já estava morto. Cristo, pelo poder do Espírito, sabia que ele estava morto. Falou sobre a glória de Deus e que aquela doença não era para a morte. E quando ele chega no verso 35, esse homem chora. Veja, ele já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele já tinha um plano no seu coração e a certeza de que iria ressuscitar Lázaro. Lázaro iria reviver. E a Marta e a Maria e todo mundo que estava ali chorando iriam se alegrar. Mas Jesus é um homem. E um homem tem emoções e tem sentimentos. E o Senhor Jesus não se privou de se emocionar e de ter sentimentos. E no verso 35 diz que ele chorou. Sabe que às vezes a gente usa a espiritualidade para matar as nossas emoções e sentimentos? Porque às vezes a gente está triste e angustiado e alguém quer arrancar nós da nossa tristeza como se nós não devêssemos sentir a tristeza que nós estávamos sentindo. E às vezes nós nos sentimos culpados por nos sentirmos tristes, quando são coisas naturais do ser humano. Mas tá bom, vamos lá. Emoções. O que são emoções? Uma resposta complexa do organismo a estímulos internos ou externos, envolvendo 3 componentes principais: fisiológico, o corpo; comportamental, a tua cultura adquirida; e cognitivo, teu pensamento, tua mente. Então as emoções, elas não alcançam o espírito. Você é espírito, você é alma e você é corpo. As tuas emoções e sentimentos não alcançam o teu espírito. Não há emoções e sentimentos no teu espírito. Há emoções e sentimentos na tua alma. A tua espiritualidade nasce no teu espírito. Na tua alma nascem as tuas emoções, que são interligadas com o teu corpo. Provavelmente não, com certeza você já ouviu a expressão: me deu um frio na barriga. Deu uma emoção na cabeça, fez palpitar o coração e deu um frio na barriga, mexeu com o teu corpo. Porque as emoções, elas mexem com a tua mente, com aquilo que você está pensando e sentindo, mas também mexem com o teu corpo. São interligados. Sabe quando você vai na academia? Deixa eu ver quem é da academia aí. Ixi. Eu não sei se tem aí. O Jed vai na academia. Sabe quando tu vai na academia e aí tu faz exercício e faz, o Denis também vai na academia, né? E tu vai na academia e depois vem aquela descarga de endorfina, sabe? Eu não sei porque eu não vou, mas tu mexe com o teu corpo e o teu corpo derrama um hormônio, derrama uma bioquímica em ti que dá aquela sensação de bem-estar. Ou seja, o teu corpo traz para a tua mente um prazer, uma alegria, mexe com as tuas emoções. Então vice-versa, tanto as tuas emoções mexem com o teu corpo, como o teu corpo mexe com as tuas emoções, porque estão conectados. E sabe quem fez assim? O nosso Pai.
quem te fez assim um ser emocional e às vezes emocionado foi o teu pai. Foi Deus que te fez assim. Foi Deus quem criou os hormônios do teu corpo. Foi Deus que fez as ligações neurais, as sinapses, que geram, né, serotonina, dopamina, que a gente fica 1 hora vendo reels do Instagram e enche a cabeça de dopamina, depois não quer fazer mais nada. Que é o corpo mexendo com as emoções e destruindo a nossa vida aos pouquinhos. Então isso são emoções, são um processo emocional. Emoções não são sentimentos, sentimentos são médio e longo prazo. Emoções são reações. Emoção é quando você está no trânsito e o cara te fecha. E aí sobe uma coisa do ponta do teu pé até a cabeça. Sabe aquele calorão que vem, aquela coisa que vem puxando assim, e o palavrão vem na boca e tu não fala, porque tu te lembra, meu Deus, o adesivo do carro, a logo da igreja está no carro. E nessas horas, irmão, sempre tem um crente perto. Esses dias eu estava no trânsito e tinha um crente me filmando, irmão. Meu Deus do céu. São processos emocionais que mexem com a tua alma, fazem palpitar o teu coração. São questões emocionais. Deus te fez assim, e você tem que aprender essas coisas para poder experimentar de Deus. Há uma semana atrás, nós tivemos um movimento espiritual. E esse movimento espiritual causou reações emocionais nas pessoas. E cada pessoa tem a sua reação emocional. Porque o Espírito Santo enche o nosso espírito. E a nossa alma vai se comportar da maneira que ela se comporta quando expressa as suas emoções. Aí tem gente que ri, tem gente que cai, tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que corre, tem gente que faz isso, aquilo. São expressões emocionais. Quando você vem na igreja, você não pode deixar suas emoções lá fora. Você é um ser emocional e as suas emoções precisam ser únicas. Porque às vezes a gente é meio, não quero usar essa palavra, mas a gente é meio bipolar nas expressões emocionais. Por quê? Porque quando a gente vai no jogo do Criciúma, que tomara que esteja ganhando, porque teve uns crentes que foram, então tomara que pelo menos ganhe. Quando você está no jogo, você grita, berra, canta, meu Deus, canta o hino do Criciúma. Canta com uma força, com uma vontade, sai do campo rouco. Aí quando vem na igreja, eu quero Jesus. Aí não levanta os braços, fica quieto. Aí vai assim, Deus só quer minha espiritualidade. Deus só te quer pela metade. Deus quer só um pedacinho de ti. Deus não quer o todo. Deus quer o todo. Existe um homem na Bíblia chamado Davi, que é um homem, é muito interessante aprender a leveza emocional que ele tinha. Quando você começa a ler os Salmos e você começa a ver as declarações de Davi a respeito das suas emoções, é maravilhoso. É maravilhoso que ele é um homem livre. Quando ele resolveu trazer a arca do Senhor a Jerusalém, ele veio dançando e cantando. E ele dançava e cantava. E a mulher dele, a Merabe, estava lá na janela e olhou ele dançando. E falou assim, meu Deus, que feio, hein? O rei dançando, se alegrando, que feio na frente dos outros. E como ele tinha uma identidade forte e não gostava de reprimir as suas emoções, Davi disse, eu vou me fazer mais escandaloso ainda para me alegrar no Senhor. Deu um corte tramontino na Merabe. Porque assim, irmão, todo mundo que consegue se expressar emocionalmente ofende quem não consegue se expressar. Todo mundo que consegue fluir as suas emoções, às vezes é uma ofensa para os reprimidos, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Essas são as emoções, as reações rápidas que envolvem o teu corpo. Os sentimentos podem ser produzidos a partir de emoções. A paixão, gente, é uma emoção, né? E tem que ter a paixão para depois nascer o amor. Mas a paixão, já viu que a paixão envolve os hormônios, mexe com tudo, mexe com os olhos, cega muitas vezes, né? A paixão vai fazendo uma coisa assim na vida porque mexe com as nossas emoções. Os sentimentos são coisas de mais longo prazo. Pode acontecer de uma emoção criar um sentimento.
e esse sentimento perdurar na sua vida. O que não é uma coisa, se for bom, é uma coisa boa, mas às vezes são coisas ruins. Sabe lá na 6ª série, quando você foi apresentar um trabalho, e aí o trabalho deu errado? Você era meio tímido e não sabia falar direito e tinha vergonha de falar? E aí você foi falar, o trabalho deu tudo errado? E aí aquilo gerou uma emoção na hora em ti, uma angústia, uma tristeza, um medo, e até hoje tu não consegue falar em público, tem medo de falar com as pessoas, tem medo de se relacionar, por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás. Ou dentro de casa você foi reprimido, você não poderia falar, não podia conversar, não podia expressar suas emoções. Sabe que muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos? A gente poda as expressões emocionais das crianças. Sabe quando tem um menino e ele corre, está correndo, e daqui a pouco ele trupica, quebra o nariz, o pai olha, pega o nariz, ajeita o nariz e diz: ai, não foi nada, filho, não chora, não chora. Tenta levantar o filho o mais rápido possível e diz: não chora, não chora. Choro é uma expressão. Choro é uma expressão emocional. Você só tem que dizer não chora no momento de consolo, mas não no momento de expressão. Senão você vai reprimir o teu filho. Ele vai pensar que chorar é errado. E quando ele estiver triste, que ele quiser chorar, ele vai chorar, mas vai se sentir culpado por chorar, porque ele não deveria estar chorando. Assim como muitos de nós, às vezes somos angustiados e não conseguimos expressar emoção, porque nós fomos reprimidos na nossa emoção. E aí às vezes o Espírito Santo vem sacudir o nosso interior e a gente não consegue jogar para fora. Porque alguém disse assim: não, não chora, não chora. Os meus tios diziam assim para mim: homem que é homem não chora nem quando a mulher vai embora. Como é que diz isso para uma criança de 7, 8 anos? Era feio chorar. Aí depois, quando chega na fase adulta, não sabe chorar, não consegue chorar, pensa que está chorando, se diminui, se sente vulnerável, pensa que as pessoas vão olhar para ti, vão te achar a menor pessoa do mundo, uma pessoa boa, porque você está chorando. Aí você vem na igreja, você engole o choro. E aí você acaba podando muitas coisas que o Senhor quer fazer na tua vida, porque há uma represa emocional dentro do teu coração. Mas o Senhor está te ensinando essa noite. O Senhor vai iluminar o seu coração. Existem emoções básicas, segundo a ciência. Eu gosto disso aqui. Existem emoções básicas, que são as bases para a nossa emoção. A alegria. Sabe quando tu come um churrasquinho? Puxa vida, hein? Quero ver quando tem sobremesa, né? Aí a alegria dobrada, aquele bem-estar, aquela coisa boa, aquela alegria, quando tu ganha um presente, né? O dia está meio ruim, mas alguém chegou com um presentinho para ti, irmão. Meu Deus, parece que muda ali na hora, né? Muda uma chave. As minhas irmãs, né? Quando tá naquela bad, aí vai lá e faz uma comprinha. Na Shein, né? Na Shopee. Os irmãos comprando uma ferramentinha na Shopee que nem precisa. Comprando um computador novo. E as emoções, a tristeza. Irmão, quando dói, tu tem que dizer ai. Doeu, diz ai. Bateu, diz ai. Expressa a dor. Tudo que não sai pela boca fica dentro do coração. As coisas boas e as coisas ruins. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E às vezes a gente deixa o nosso interior, a nossa alma carregada de coisas não expressas. E a gente não compreende o poder que existe até na igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela é meio terapêutica, né? Não existe outro lugar aí que tu está aí, alguém está dizendo assim: ei, vai lá, conversa com o irmão, te abre para ele, pede um conselho, confessa os teus pecados. Qual é a outra organização da sociedade que faz isso? Tem, né? Os alcoólicos anônimos. Eles copiaram a igreja. Por isso que é importante tu estar num grupo de crescimento. Por isso que é importante tu procurar um líder e achar um GC para ti. Para ter pessoas ao teu lado para caminhar e às vezes para chorar. Às vezes para contar uma tristeza. Jesus falou isso: olha, chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Se tu não chora com os que choram, não vai conseguir se alegrar com aqueles que se alegram. As nossas emoções às vezes não conseguem ser bem sentidas porque a gente está travando elas.
Mas ok, a alegria, a tristeza, o medo. Não, mas eu não posso ter medo. Não posso ter medo. Vou te botar na jaula do leão, daí eu quero ver. Te botar na jaula com o leão, vamos ver se não vai aparecer o medo. Não, não vai aparecer, vou expulsar em nome de Jesus. Irmão, tu corre do cachorro, irmão. Tu corre do vira-lata, que nem pitbull é. Ele latiu mais alto, tu já vai te preparando para correr, olhando o muro mais perto. Não tem problema sentir medo na emoção. Não tem problema, isso faz parte das nossas emoções. Isso não é o antônimo de ser corajoso, isso não é covardia, são questões emocionais. Quando tu tá à noite em casa e dá um barulhinho que tu tem que te levantar, teu coração não bate mais forte? Irmão, só para nós. Já te dá uns arrepios que tu não sabe de onde que vem. Tu já vai expulsando os demônios pelo meio do caminho para ver, no final era um gato. No final nem era nada, era o vento, a janela aberta, alguma coisa, mas ali ó, o teu coração já ficou. Não tem problema, irmão. Isso são das nossas emoções. Isso é importante, é saudável. É saudável. Isso faz parte da nossa. Isso não é um sentimento de medo. Isso não é um medo que te acompanha, que tu está com medo de morrer a todo momento e que tu está se escondendo. Não, não é esse. São as emoções, as reações de algo que está acontecendo. A raiva. Hoje fala em raiva, a gente já pensa, não, mas raiva é pecado, né? Irmão, o apóstolo Paulo diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. E tem irmão que fica bastante vezes irado, né? É só não pecar, irmão. É só não pecar. Mas pode ficar irado, é uma expressão da emoção que às vezes não consegue conter. Vai para um quarto sozinho e dá uns gritos, pega um saco de areia e dá um soco no saco de areia. Só não bate ninguém, né? Porque daí vai pecar. Mas desconta num saco, grita sozinho. Só não grita na frente dos outros, que ou vão te chamar de louco, ou vai ficar feio para ti. Mas você precisa expressar essa emoção, isso precisa sair. Que senão vira uma panela de pressão. Jesus, irmão, às vezes a gente acha Jesus meio bobo, tá? Você pensa assim que Jesus é um homem bobinho. Ele limpou o templo 2 vezes, no começo e no final do ministério. O templo lá, que o Herodes tinha feito. Por 2 vezes ele fez uma limpeza no templo. Que tinha os cambistas lá, tinha os animais, né? Tinha as coisas. Ele fez um chicote de corda e foi no templo, virava as mesas dos cambistas, expulsou os cambistas, expulsou os animais de lá de dentro. Você acha que ele fez isso rindo? Virava a mesa e ria para as pessoas? Igual um idiota? Não, irmão. Não. Ele não pecou. Mas daquele Jesus eu tinha medo. Porque ninguém ousou discutir com ele ali. Ali ele estava empoderado, ali estava... Até a passagem fala que os discípulos se lembraram da passagem que o salmista diz que o zelo da tua casa me consome. A ira não é uma coisa que te consome? Eu não gosto de acompanhar muita notícia, irmão. Principalmente se tiver com a justiça brasileira. Porque começa a crescer uma ira que já começa a dar problema. Daí eu tipo assim, ó, eu tenho que deixar para lá essas notícias. Vamos ficar longe dessas notícias. Vamos ficar longe. Por quê? Porque há muita injustiça. E a injustiça deve sim causar uma reação emocional em nós de ira. Não quer dizer que nós vamos matar ninguém, não quer dizer que nós vamos amaldiçoar ninguém, não quer dizer que nós vamos pecar, mas vai mexer com as nossas emoções. E está tudo certo. As mães é que sabem, né? As mamães é que sabem. Que a mamãe, se tiver 3 filhos ainda, aí vai ver o que é mexer com as emoções. Criançada chamando, é um misto de emoções da mulher, na mamãe. Tá tudo bem. Aí tem o nojo também, né?
Quem viu o Divertidamente sabe dessas coisas, tá? O 1, né? O 2 já ficou ruim. O que não deveríamos fazer com as nossas emoções? Então nós temos essas emoções básicas que vão gerando outras emoções. O que nós não devemos fazer que às vezes a gente faz? A gente reprime. A gente reprime. A gente vira uma panela de pressão das nossas emoções. Irmãos, tem coisas nas suas emoções que você não consegue digerir e ela volta. E você tem que ter sabedoria, discernimento, ajuda do Espírito Santo para saber com quem conversar, como falar, mas jogar para fora. Não vai sair do coração se não sair pela boca. Isso é muito importante para a nossa saúde emocional, mas não só para a saúde emocional, para a espiritualidade. Também para a espiritualidade. Então, às vezes, a gente reprime, porque nós fomos reprimidos e a gente acaba reprimindo as nossas emoções. E quando escapa alguma coisa, às vezes explode de uma maneira que não deveria explodir. Explode com alguém que não deveria explodir. Por quê? Porque nós estamos reprimindo. Às vezes a gente nega as nossas emoções. Sabe a criança, quando a gente olha para ela e a cara de choro, sei lá, aconteceu alguma coisa que ela meio que ficou triste, ela ficou meio que envergonhada, e a gente olha para ela e fala assim, tá triste, filha? Assim, não. Ela fala o não e já começa a chorar. Irmão, a tua linguagem corporal te denuncia. Tu pensa que as pessoas não sabem, mas elas sabem. Tu não quer parecer vulnerável, mas tu sempre foi vulnerável, e é bom ser vulnerável. Não é errado ser vulnerável. Principalmente para as pessoas próximas, que te conhecem, que te entendem. Às vezes a gente tenta não ser vulnerável, tenta esconder as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas angústias, isso vai gerando uma panela de pressão dentro de nós. Não há expressão das nossas emoções, e a gente começa a adoecer por dentro. Sabe, o salmista no Salmo 102, ele diz assim, por causa da minha ansiedade, eu estou só pele e osso. A ansiedade e a depressão são transtornos das emoções. Quando as nossas emoções ficam transtornadas, há uma confusão, descontrole nas nossas emoções, causa ansiedade ou causa depressão. Muita coisa acumulada vai causar depressão, muita coisa antecipada vai causar ansiedade. E Jesus disse para nós não andar ansioso. Mas a receita de Jesus para nós não estar ansioso é o que? É parar, ficar parado e olhar para os passarinhos, olhar para as flores, olhar para a natureza, olhar para a criação. É parar um pouco. É meio contraintuitivo, né? Porque quando a gente está ansioso, a gente quer fazer alguma coisa para resolver alguma coisa para ver se para a nossa ansiedade. E Jesus está dizendo, não, fazer alguma coisa para resolver alguma coisa não vai arrancar a tua ansiedade. Na verdade, tu tem que parar e contemplar a criação para acabar com a tua ansiedade, que são transtornos das tuas emoções. Então, às vezes a gente reprime as nossas emoções, às vezes a gente nega as nossas emoções. Não estou triste não. Está arrebentado por dentro, está certo, não vai compartilhar com todo mundo, né? As tuas redes sociais não são o muro das lamentações, está certo, você não vai ficar se fazendo de vítima para as pessoas, está certo, mas tem hora que tem que chorar, irmão, tem hora que tem que chorar. Isso é até mais difícil para os meus irmãos homens, né? Que às vezes carregam uma ideia de que tem que ser forte, 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 nunca chora e um dia explode. Um dia faz coisas que não deveria fazer, por quê? Porque nunca chorou, nunca abriu o coração, nunca confessou uma dificuldade, um pecado, uma falha, nunca conseguiu fluir as suas expressões emocionais. E aí tem uma hora que dá tilt, tem uma hora que não consegue, tem uma hora que a vida aperta de uma maneira que ele não consegue. Então nós não devemos nem reprimir, nós não devemos negar, nós não devemos projetar. Projetar é quando você está triste e acha que está todo mundo triste. Projetar é quando para você o culto não foi bom e você diz que não foi bom para todo mundo. É você pegar a sua experiência e querer dizer que a sua experiência é a experiência de todo mundo. Mas não é.
Você está projetando nas pessoas aquilo que você está sentindo. Então, você precisa de discernimento. Você precisa de compreensão. Agostinho, no livro das Confissões, do seu livro Confissões, em que ele abre o seu coração, ele fala que nós vamos conhecendo Deus à medida que nós vamos se conhecendo. Que o conhecimento de Deus está muito atrelado ao conhecimento próprio. Porque o mandamento de Deus é amar a Ele e amar as pessoas como a si mesmo. Só que eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, na medida que eu vou me conhecendo, eu vou aprendendo a me amar. E nós precisamos compreender, irmãos, que quanto mais eu conheço as suas falhas, mais eu te amo. O que é contraintuitivo, porque na sua cabeça, quanto mais eu conheço as suas falhas, menos eu te amo. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você aconselhar pessoas, você vai perceber que o Espírito Santo coloca uma compaixão em você quando alguém vem confessar as falhas para você, quando alguém abre o coração sobre as lutas que está passando. Porque dentro do teu interior, tu sabe que tu também passa as tuas lutas. E tu começa a compartilhar em empatia com o irmão aquelas angústias que ele está falando. E isso aproxima o teu coração do dele e aproxima os dois de Jesus. Porque à medida que você consegue perceber que nós todos somos iguais e estamos no mesmo barco, e temos emoções que às vezes não fluem, que às vezes a gente não aprendeu a fluir. E veja, irmão, eu não estou falando nem de inteligência emocional, eu estou falando de saúde emocional. Porque a inteligência emocional, ela vai te ajudar a controlar essas emoções e colocá-las no lugar certo, não a acabar com elas. Você é um ser emocional, irmão. A gente não estuda a inteligência emocional ou a palavra de Deus para arrebentar com as nossas emoções e dizer, eu não preciso sentir nada. Não, você vai continuar sentindo. Você vai aprender a sentir melhor. Você vai aprender a reagir melhor. Você vai fluir e expressar melhor as suas emoções. É assim que a gente faz com uma criança. Eu nunca digo para minha filha, tenho uma filha que é igual eu, chorona. Qualquer coisa está chorando. Eu nunca falo para ela assim, filha, não chora. Eu pergunto assim, filha, por que tu está chorando? O que aconteceu? Esses dias indo para a escola, voltando da escola, falou assim, pai, hoje meu dia foi horrível. Ai, que glória. Ai, que bom, minha filha de 8 anos pode falar isso para mim. Ai, que bom que a minha filha de 8 anos pode abrir o coração dela para mim e eu posso escutar ela. Ai, filha, tu é pequena, tu não entende nada da vida. Tu nem deveria estar reclamando da vida. Ei, irmão, cada um de nós tem a luta que consegue enfrentar. Não diminua a luta dos seus filhos. Porque se você diminuir a luta dos seus filhos, você vai diminuir a sua própria luta. Isso vai ser um problemão para as suas emoções. Jesus e as emoções, Jesus nunca teve vergonha de expressar e sentir emoções. Ele estava no Getsemane, estava triste, angustiado até a morte, e ainda levou os 3 discípulos para bem pertinho deles, para que eles vissem a angústia que eles estavam passando. Tu já fez isso na tua vida? Convidou 3 amigos e disse, vem cá que eu estou passando por uma luta, vem cá que eu quero que vocês vejam eu na desgraça. A gente não faz, né? Primeiro porque às vezes nem 3 amigos a gente tem. Começar por aí. Segundo que a gente pensa, para que eu vou fazer isso? É coisa de louco, apesar de Jesus, que é o nosso modelo de saúde emocional, ter feito. E a gente vai pensando que vai resolver a vida sozinho. E a gente está pensando que consegue lidar com as nossas emoções sozinhos. E vive uma vida assim, às vezes sem experimentar muito de Deus. Porque as nossas emoções e a nossa alma não dá conta de tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque na verdade a gente não se conhece. A nossa identidade está perdida. E se nós não se descobrimos em Deus, a quem Deus realmente fez de nós, nós não vamos experimentar o que Ele tem para nós.
a gente vai estar em busca de aprovação de outras pessoas, vai fazer tudo o que faz procurando uma aprovação, ou fazer tudo o que faz por causa de uma carência na nossa alma, ou por causa de coisas não resolvidas, vai se diminuir, vai terceirizar, vai se vitimizar, vai se colocar em lugares que não deveria se colocar, e não vai experimentar tudo que Deus tem para a nossa vida, em todos os aspectos, irmão, na espiritualidade, na vida. Jesus está ligando. For para mim, diz que eu não estou. Jesus nunca deixou que suas emoções se transformassem em pecado. Como um homem perfeito, as emoções de Jesus não se transformavam em pecado. Às vezes as nossas emoções se transformam em pecado, mas as emoções de Cristo não se transformavam em pecado. E nós temos que tentar seguir o mesmo caminho. E o caminho é expressar a emoção corretamente, não é guardar a emoção. As minhas irmãs, homem às vezes também faz isso, mas as minhas irmãs no casamento, às vezes elas ficam guardando coisa, já viu? Ela fica guardando coisa. Aí depois de 2 meses tu vai ter uma discussão ali, uma DR no casal, e, irmão, ela vai te trazer coisa que eu falo assim, isso aconteceu mesmo? Porque ela guardou, ela foi guardando e foi amontoando dentro do coração dessa mulher. Na hora da DR ela te traz a lista, que tu vai falar alguma coisa, tu te sente assim, não, culpado, pelo amor de Deus, né? Que ela te trouxe uma lista tão grande de coisa, que tu falou assim, não, vou ficar quieto. E é melhor ficar quieto mesmo. É como ovelha muda indo ao matadouro. Essa é a regra. Porque ela foi guardando coisas dentro do coração. Porque no final o culpado era nós de deixar ela guardar, porque a gente não conseguiu explorar e deixar ela falar. Porque quando ela falou as coisas que estavam no coração dela, a gente queria resolver. Mas ela não queria que a gente resolvesse, ela queria que a gente escutasse. Porque ela queria expressar as emoções e o coração dela, mas a gente queria resolver. No final a gente não resolveu e ela ficou guardada. Aí chegou um momento que explodiu, aí veio tudo para cima de nós. Mais sobre isso na imersão de casais, que já está esgotando. Né, gente? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, corre. Jesus equilibrou, estamos terminando. Jesus equilibrou suas emoções e a sua espiritualidade. Irmão, às vezes você está querendo mergulhar mais profundo na sua espiritualidade, mas as suas emoções, irmão, estão derrubadas, estão detonadas. E aí fica complicado. Porque como é que Deus vai te dar um dom, uma habilidade, uma coisa? Como é que Deus vai te dar um dom se tu está buscando a aprovação das pessoas? Aí quando tu for dar uma palavra, tu vai dar uma palavra e vai esperar um feedback da pessoa para ver se era de Deus ou não. Mas tu não queria o dom? Que aprovação que tu queres por aquilo que tu estás falando, se tu pediu o dom? E às vezes nós não estamos experimentando mais de Deus, mais em Deus e mais de Deus, por quê? Porque nós estamos desequilibrados. E a gente não está olhando para a nossa saúde emocional como parte do todo em Deus. E às vezes até a gente não se respeita, né? Não respeita as nossas emoções. Irmão, Jesus, quando ele foi falar com a mulher do poço, ele falou para os discípulos assim, ei, vão lá comprar comida, deixa eu aqui quietinho, sozinho com essa mulher. Porque eles não tinham capacidade emocional para ver Jesus conversando com aquela mulher. Quando Jesus curou e multiplicou e estava lá no monte, Jesus falou assim, olha, pega o barco e vão atravessar o mar da Galileia. E Jesus foi sozinho orar, e precisava ficar quieto um pouquinho. Precisava de um lugar de solitude, não de solidão, de solitude. Um lugar de paz para a alma acalmar. A nossa alma às vezes fica agitada, irmão. Aí, olha só como a nossa espiritualidade é quebrada. Porque daí você dobra o joelho para orar, mas você na oração fica pensando no que tem que fazer no dia. Aí como é que ora? Está vendo como as tuas emoções estão prejudicando a tua espiritualidade? E a tua alma agitada não está deixando você se aprofundar em Deus? E há muita coisa de Deus que Deus deseja para a tua vida e que você ainda não experimenta porque não pediu a ajuda do Espírito Santo para trabalhar as suas emoções? Vamos ficar de pé.
É muito interessante essa passagem, porque logo após esse acontecimento da ressurreição, acontece a unção da cabeça e dos pés de Jesus pela Maria, a irmã de Lázaro. E o Senhor Jesus, ele diz, primeiro lá no outro episódio que a gente sabe, né? Jesus diz, a Maria escolheu a boa parte. Mas nesse episódio aqui da unção, Jesus diz assim para os discípulos, onde o evangelho for pregado, o que essa mulher fez será contado. Porque de alguma maneira Maria também inspirava, não só uma espiritualidade contemplativa de devoção ao Senhor, mas uma alma que sabia expressar as suas emoções e sentimentos. Uma alma que sabia estar jogada chorando pela morte do seu irmão, mas também sabia estar aos pés de Jesus, adorando como Senhor e Salvador da sua vida. Nós precisamos equilibrar, o Senhor quer nos equilibrar, o Senhor quer trazer equilíbrio entre a nossa espiritualidade e a nossa alma, a nossa saúde emocional. Isso não vai ser uma cura, você não vai sair daqui hoje assim, ó, opa, estou curado, porque isso é um processo na tua vida. Isso é um amadurecimento emocional que nós precisamos. Nós passamos às vezes anos e a vida toda aprendendo e sendo guiados de algumas maneiras. Mas hoje o Senhor ilumina o coração de muitos aqui, na busca por uma transformação na sua alma, uma transformação nas suas emoções, para que você possa encontrar Jesus, para que você possa alinhar as suas emoções a Jesus. Feche os teus olhos, cante essa canção.